Meus irmãos e minhas irmãs que fazem esta reflexão comigo, o texto nos fala que Jesus terminou de rezar e um de seus discípulos lhe pedem: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os seus discípulos. Jesus lhes ensina o Pai Nosso, que é uma síntese de toda a mensagem cristã. Na igreja primitiva, os catecúmenos aprendiam diretamente do bispo. Era como compêndio de todo conhecimento sobre Deus e sobre a vida cristã, instrução que lhes tinha sido transmitida durante o longo período de preparação para o batismo. Todos nós que acreditamos em Deus, rezamos. Rezamos por quem está doente, pelos desempregados, pelas famílias, pelos mortos e muitos outros motivos. Outros recorrem a Deus quando se encontram necessitados, como os estudantes que têm que enfrentar um exame e outros por muitos motivos diferentes. O Evangelho de hoje nos apresenta a oração ensinada pelo próprio Jesus. Os apóstolos se aproximam de Jesus e lhe pedem que os ensine a rezar como João Batista ensinou os seus discípulos. O pedido foi feito logo que Jesus terminou a sua oração. A oração não é uma forma de mendicância, nem para obter privilégios, mas para obter alguma vantagem nas dificuldades da vida. Jesus rezava para que pudesse conhecer a vontade de Deus e que se identificasse com ela e tivesse força e coragem para segui-la. Jesus ensina o Pai Nosso, que é uma síntese de toda a mensagem cristã. Na igreja primitiva, era como compêndio de todo conhecimento sobre Deus e sobre a vida cristã. Nas nossas orações são refletidos o conteúdo da própria fé e a imagem de Deus no qual acreditamos. Não é suficiente rezar, é preciso também saber como rezar. Por isso, Jesus ensinou uma oração que deve servir como modelo. Neste domingo, descortina diante de nós o apelo de Deus para uma oração. Não qualquer oração, não uma oração descompromissada, mas uma oração encarnada, perseverante, insistente, de alguém que dialoga com Deus, como quem dialoga com um pai, com um amigo, com um irmão. Pois Deus é tudo isso para nós, e não podemos ter com Ele uma relação distante de patrão e empregado ou de alguém opressor. A maneira como rezamos revela a relação que temos com Deus e a distância que estamos dele. Rezar é a demonstração de confiança em Deus. A oração é o nosso combustível. Sem rezar não vamos muito longe, porque a oração é uma conexão com Deus e somente conectados a Ele podemos continuar caminhando, levando adiante a nossa missão. Jesus, depois de rezar, ouve o pedido
de um dos discípulos que lhes ensine a rezar. Quem reza motiva os outros a rezar também. Os discípulos viram Jesus rezando e tiveram vontade de rezar também. A oração que Jesus ensina é a oração mais completa que temos. É uma oração de petição, pela qual entramos em contato com Deus, pedindo aquilo que nos é essencial: pão, partilhar, perdoar, ser mais santos. Jesus dá destaque à dimensão do perdão. Sem perdão, não é possível haver conexão com Deus. A falta de perdão rompe laços entre os irmãos e, consequentemente, com Deus. Por essa razão, é enfatizado que peçamos perdão a Deus, assim como nós perdoamos os que nos ofenderam. Não é possível rezar o Pai Nosso tendo ódio no coração. O cristão não pode ser ouvido por Deus se não cultivar sentimentos de amor para com os irmãos. São João, na primeira carta, capítulo 4, versículo 20, ele diz: se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. Não se trata só de esquecer o mal recebido. Exige-se muito mais do cristão. Ele não pode fazer sua oração ao Pai se sabe que algum irmão tem alguma coisa contra ele e não fez tudo o que era possível para reconciliar-se. São Mateus, no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 23 e 24, nos diz: quando estiveres levando a tua oferta ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Quando rezamos o Pai Nosso, colocamos uma condição para Deus: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se não conseguirmos perdoar, não nos esforçamos ou não queremos perdoar quem nos ofendeu. Estamos dizendo para Deus também não nos perdoar, pois pedimos nessa oração que Ele nos perdoe da mesma maneira que perdoamos as pessoas. Muitos rezam essa oração sem se dar conta da seriedade desse pedido. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem: fulano ou fulana me fez isso ou aquilo. Eu não vou perdoar nunca. Sempre eu dei a mesma resposta, né? Então você não pode rezar o Pai Nosso. As pessoas sempre se assustavam. Aí devagarinho eu ia refletindo e fazer essas pessoas entenderem que elas estavam pedindo para Deus fazer a mesma coisa que elas estavam fazendo. Vale a pena pensar sobre isso toda vez que rezamos o Pai Nosso. Quem sabe poderemos nos converter sempre mais e nos tornarmos pessoas mais misericordiosas, amorosas e complacentes com os nossos semelhantes. Se uma oração não leva à transformação de nossas relações com o próximo, ela também não melhora a nossa relação com Deus, como afirma a oração do Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo para todos.